Only me. Only me. All things are all things are only. Momento de meditação. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que devera te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Deus faz isto daquela maneira. Deus traz força para a igreja. Nós lemos no livro de Gênesis, capítulo 22, do versículo 15 ao 18, na mensagem do profeta de Deus para esta era, o irmão William Mário Brana, na mensagem Possuindo as Portas do Inimigo, parágrafo 30 em diante. Foi Elias, o tisbita, quando ele veio para a prova final, até que ele mesmo pensou que ele era o único
na nação que ainda vivia para Deus. E o rei iria colocá-lo sob um julgamento, e eles o perseguiam, e aquela pequena rainha pintada chamada Jezabel ameaçou a sua vida. E quando ele chegou para a prova final, Elias possuiu a porta do seu inimigo e tornou toda a nação de volta para Deus outra vez. Deus guarda sua promessa. Foi Moisés, depois de estar também na linha desta semente real, a semente de Abraão, foi quando ele foi enviado para o Egito para libertar os filhos de Israel, e Deus lhe havia dado sinais e maravilhas para realizar e para ferir a terra e para trazer sapos, pulgas, trevas, saraiva, chuva e fogo, e havia feito todos estes milagres, mesmo quando ele os guiou para fora com a mão de Jeová. Lá houve um tempo quando ele encontrou com a porta entre ele e a terra prometida. Lá estava o Mar Vermelho, um obstáculo atravessando o caminho. Eles estavam cercados pelo exército de Faraó, montanhas e desertos e o Mar Vermelho. Moisés deu um passo para frente e possuiu a porta do seu inimigo e atravessou o Mar Vermelho de pé seco, como se estivesse andando numa estrada poeirenta. Possuiremos a porta do inimigo, assim disse Deus, e isto está terminado. Foi somente há poucos anos mais tarde, quando o julgamento veio e a igreja ficou toda agitada. Como é tão fácil para uma congregação de pessoas fazerem quando algo simplesmente não parece acontecer da maneira que isto tem que acontecer. Deus faz isto daquela maneira. Deus traz força para a igreja, pois cada filho que vem para Deus deve ser testado e provado. E testado, ele deixa a enfermidade te atingir, ele deixa vir doença sobre você, para te testar e te provar, para mostrar ao mundo que você é verdadeiramente semente de Abraão. Ele permite isto por sua própria vontade. Ele permite desastre. Ele permite que os amigos fiquem contra você. Ele permite todas estas coisas e solta o diabo para te tentar. Ele fará tudo, exceto tirar a sua vida. Ele pode te jogar em uma cama de aflição. Ele pode fazer com que os seus vizinhos fiquem contra você. Ele pode colocar a igreja contra você. Ele pode fazer quase que qualquer coisa. E é da vontade de Deus que ele faça aquilo. Somos ensinados que isto é mais precioso do que o ouro para nós. E Abraão, com Isaque, no monte, aquele para o qual foi dado a promessa, e pela sua fidelidade e seu conhecimento,
e a sua fé em Jeová, e através daquilo e somente daquilo que Deus olhou para baixo e disse: sua semente possuirá as portas. Eu juro a mim mesmo que eu farei estas coisas. Não há nenhum maior por quem ele pudesse jurar, mas ele jurou por si mesmo. Então, se ele permitiu que Abraão fosse tentado naquele ponto final, ele tem que te testar e me testar naquele momento final, naquela hora de decisão, quando tudo está longe de você, você tem que se colocar sozinho lá. Aleluia! É isto, ficar sozinho, sair de lá e dizer: embora ele me mate, mesmo assim eu confiarei nele. Esta é a semente de Abraão, e este é que dá a promessa. Não importa o que o restante deles digam, o que o restante deles façam, pois eu e minha casa serviremos ao Senhor. Disse: se o restante deles disser: a experiência não tem nada, é só um pouco de agitação, pois eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu gosto de chegar com Paulo até aqui e dizer: na maneira que isto é chamado de heresia, eu adoro ao Deus de nossos pais, embora sejam mexeriqueiros os que vêm à igreja, embora sejam mentirosos, embora sejam todos os tipos de falsos profetas, e tudo o que entra na igreja, no meio do povo e na vizinhança e tudo mais, mas para mim e para minha casa, nós serviremos ao Senhor. Embora todos eles parem de vir, embora a igreja se esfrie, fique indiferente, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Embora alguém receba a oração e não fique bom, aquilo não tem nada a ver com isto, pois eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. As provas e os julgamentos, os homens não são infalíveis, mas Deus é. Homem, você coloca sua atenção em um homem, ele cometerá um erro, talvez não desejando, mas ele fará isto. Deus permite que faça isto, para que então ele possa afastar a sua fé do homem. Nossa fé não é em sabedoria do homem, mas no poder da ressurreição de Jesus Cristo. É aí onde a verdadeira semente de Abraão descansa suas promessas, porque eles somente podem ser a semente de Abraão quando eles recebem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, eles não são a semente de Abraão. E aquela mesma fé que estava em Abraão entra no crente. Não importa o que aconteça, ou quão contrário, o crente segue em frente. Os espias retornaram e disseram: isto é loucura tentar. Não há necessidade de ir mais adiante,
porque aquelas pessoas lá são gigantes e eles têm grandes governos e eles têm lanças e ora, nós até mesmo parecemos como gafanhotos ao lado deles. Eu não sei, mas estou convencido a crer aqui que Josué era bem baixinho, simplesmente um pequeno companheiro. Eu posso vê-lo pular em cima de alguma espécie de caixa e dizer: varões e irmãos, e para 2 milhões de pessoas, somos mais do que capazes para tomá-los. Vem, porque lá estava uma semente de Abraão. Deus deu a promessa, esta foi sua possessão. Deus deu a promessa, não importa qual fosse a oposição, a verdadeira semente de Abraão disse: nós podemos tomar isto, porque Deus nos deu. Aí está você nesta manhã, aí está a igreja do Deus vivo. Não me importa o que os outros dizem, o que o médico diz, o que qualquer coisa, o que o incrédulo diz, somos mais do que superiores a qualquer coisa que venha. Somos semente de Abraão e nós possuiremos a porta do nosso inimigo. Não importa o que o inimigo seja, Deus deu a promessa que pertencia a eles, a possessão deles. A cura é sua possessão, salvação é sua possessão, o Espírito Santo é possessão sua. Há milhares de grandes pregadores e outros na terra hoje que dizem: isto não é assim, porém a semente de Abraão sabe que isto é assim. Eles passaram e possuíram as portas do inimigo. Deus disse que eles o fariam, eles creem nisto, porque isto é uma promessa. A sua semente possuirá a porta do inimigo. Agora você passará por provas e aflições. E Josué se colocou lá fiel. O companheiro disse: não me importa quão grandes sejam, nossa promessa é o que a porta será possuída pela semente dos filhos de Deus, e nós vamos vencê-los. Somos mais superiores a eles. Oh, esta é a semente verdadeira. Muitos deles que nasceram de semente naturais disseram: nós simplesmente não podemos fazer isto, não há nenhuma necessidade de tentar. Então nos excedem em número, estamos sobrepujados, somos tudo, não importa. Eles estavam olhando no que o olho viu, e Josué estava olhando no que Deus havia dito. A semente de Abraão não olha em nenhuma das coisas naturais. Eles olham no que o Senhor diz. Então é a promessa. O que seria se Abraão tivesse olhado para o natural, para uma mulher de 100 anos de idade, 90 ela tinha,
e ele tinha 100, havia vivido com ela desde que ela era uma garotinha e ele um garotinho, e nenhuma semente. Ele não olhou para estas coisas. Ele disse que ele contava estas coisas como se não fossem, pois ele somente olhava no que Deus dizia: eu te abençoarei, Abraão, e eu te darei uma semente através de Sara. E ele creu nisto. Você não olhe para a oposição. Nós olhamos no que Deus diz. Deus disse isto, então está acabado. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.